Minha amiga e meu amigo, é muito bom ver os arquitetos do mal se lascarem, quebrar a cara. E por que eu falo isso? Essa semana, que nem terminou, está cheia de notícias ruins para Alexandre de Moraes. Se é ruim para ele, é boa para todos os brasileiros de bem. Quem me acompanha no canal no YouTube, eu vou lembrar mais uma vez, até com a ponta de orgulho e satisfação, quem me acompanha no canal já me viu dizer por diversas vezes que o jogo ia virar. E eu falava isso não é algumas semanas atrás. Foi lá no início, quando os camaradas estavam vindo para cima dos brasileiros com força máxima, tendo o apoio da administração Biden, da imprensa, de toda a imprensa, em que ninguém ousava contrariar Alexandre de Moraes e o sistema. Parte da imprensa, como o Folha de São Paulo, o Estadão, o classificava como o guardião da democracia. E eu sabia que não era. Correndo risco, falando a verdade, em um Brasil em que a tirania rola solto, isso não é permitido, eu sempre falava que, muito em breve, esse regime vai cair e o tirano de Alexandre de Moraes vai pagar pelos seus atos. Pois bem, senhoras e senhores, eu não vou falar das derrotas que ele sofreu nos últimos dias, não. Da semana passada para trás, não. Eu vou falar dessa semana. 5 notícias bombásticas contra ele essa semana. Eu fiz questão de numerar para não perder, não apostar na memória. 5 que eu sei. Vamos lá. Todo mundo acompanhou no dia de ontem o escândalo envolvendo o governo Lula, que estava espionando o governo do Paraguai, a presidência e o Congresso daquele país, usando a ABIN. Aí você pergunta, aonde entra Alexandre de Moraes nessa questão da espionagem da ABIN em nome do governo Lula contra o governo do Paraguai? Simples, porque Alexandre de Moraes e a Polícia Federal estavam fazendo uma investigação em cima da ABIN para descobrir algo que incriminasse Bolsonaro e Ramagem. Ao contrário do que ele esperava, não encontrou nada contra Bolsonaro e Ramagem, mas descobriu que a ABIN estava fazendo arapongagem, ou seja, espionagem contra o governo paraguaio. Ao invés dele abrir um inquérito para apurar esse fato, ele pegou as informações e colocou na gaveta e colocou em um cofre na secretaria do Supremo Tribunal Federal, mostrando que a investigação dele é seletiva, dando a entender que estava querendo proteger o governo Lula. Contudo, o governo americano, não sei qual mecanismo, através da CIA, descobriu o esquema e tornou público. O fato número 2 trata-se da negativa de Gonê. No dia de hoje, Alexandre de Moraes pediu ao Paulo Gonê que se posicionasse. Paulo Gonê é o procurador-geral da República. Solicitou a Paulo Gonê que produzisse um parecer que determinasse a prisão ou não do presidente Bolsonaro. Prisão preventiva, ou seja, sem tempo para terminar. No final do dia de hoje, 2 de abril, o que aconteceu? Paulo Gonê manifestou o posicionamento da PGR, se colocando contra a prisão de Bolsonaro, por alegar que não existe crime em manifestações pacíficas. Mais uma derrota de Alexandre de Moraes. O terceiro fato trata-se do ex-assessor especial da presidência
quando do governo Bolsonaro, o senhor Felipe Martins, que ficou 6 meses preso por um crime que não cometeu, e a prisão dele, para justificar a prisão dele, o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal se valeram de um documento falsificado usando o governo americano da administração Biden. E o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Felipe Martins foi humilhado, 6 meses preso por um crime que não cometeu, sob a alegação de que ele tinha saído do Brasil, e o pior, aqueles que o investigavam e que determinaram a sua prisão, sabia que ele não tinha saído do Brasil. Moral da história: o governo americano de Donald Trump já está marcando a audiência para ouvir Felipe Martins, que, ao ser ouvido, por certo, vai dar detalhes das suas agruras e sofrimentos, detalhes esse que vai incriminar Alexandre de Moraes. O item de número 4 essa é bombástica. De acordo com o jornal O Estadão, três magistrados que auxiliavam Alexandre de Moraes em seu gabinete resolveram abandoná-lo. E certamente estão abandonando porque está vendo o barco afundar. Estão vendo o barco afundar. E os atropelos que Alexandre fez de forma a não respeitar o ordenamento jurídico, as regras democráticas e a nossa Constituição. Eu só lamento dizer para esses 3 juízes que abandonaram o barco do Xandão. Agora é tarde. É tarde. Eles chegaram até aqui, contribuíram com todos esses arroubos autoritários. Por certo, eles vão pagar um alto preço. Um alto preço. E o último fato aqui é a reportagem feita pela imprensa no dia de hoje, em especial a Globo News, dando conta de que o ex-assessor do Alexandre de Moraes, o senhor Eduardo Tagliaferro, que tinha a função de ser o perito lá no TSE, foi indiciado pela Polícia Federal. E ao ser indiciado pela Polícia Federal, por certo, ele, ao se defender, vai falar coisas que não agradam muito e não colaboram muito com Alexandre de Moraes. Não vai terminar bem. O Eduardo Tagliaferro é aquele senhor que, quando a Folha de São Paulo estava fazendo algumas matérias a respeito da operação Vaza Toga, que tratava dos métodos usados por Alexandre de Moraes para buscar informações ou usar da criatividade para produzir provas contra os seus adversários políticos, em que um juiz, em que um desembargador auxiliar de Alexandre de Moraes pediu a esse perito, no caso o Eduardo Tagliaferro, que usasse a criatividade, porque Alexandre de Moraes queria pegar Eduardo Bolsonaro e o canal de notícias Oeste Sem Filtro. Pois bem, senhoras e senhores, essas são as notícias, apenas 5, tem outras mais, em desfavor de Alexandre de Moraes, que está completamente isolado, sozinho. Há quem diga também, tem um outro detalhe. O jornal O Estadão e a Folha fizeram matéria dando conta de que Luiz Fux está em rota de colisão com o ministro Alexandre de Moraes, não concordando com algumas decisões. Mas esse detalhe
eu quero esperar um pouquinho para ver, porque essa gente sabe do pecado um do outro e se protege. Para mim, se vangloriar, soltar foguetes, acreditar que eles estão em rota de colisão, está faltando um pouco mais, e assim tem que observar ainda mais, porque eles se protegem, são corporativos. São corporativos. Essas são as notícias em desfavor do Alexandre de Moraes, que está derretendo, minha amiga e meu amigo. Derretendo. E a gente não pode nunca perder a fé. A gente não pode nunca perder a esperança. O mal não é para sempre. O mal não pode triunfar. Mas para isso, nós temos que lutar por esse Brasil. Lembrando, próximo domingo, dia 6 de abril, às 14 horas, na Avenida Paulista, mega manifestação em prol da anistia. Objetivo? Colocar os presos políticos em liberdade, porque já foi longe demais a tirania em nosso país. O mal não pode prosperar.